Olá, muito boa noite a todos, também bom dia e boa tarde para aqueles que nos assistem fora deste horário. De qualquer forma, espero que todos estejam bem, ou que não estejam, que possam encontrar algum consolo, renovação, algo de bom para a gente nunca desistir, sempre continuar. Hoje a gente continua com as palestras, lembrando que a casa também tem as palestras presenciais às quartas e sábados. A partir das 7 horas os portões já estão abertos. Então sejam sempre muito bem-vindos à casa. E aqui também no nosso canal virtual, onde podemos nos encontrar independente da distância. Antes de iniciarmos, eu vou convidar a todos para uma pequena prece, onde quer que estejamos, que possamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele forças, renovação do espírito para enfrentar as lutas diárias, os desafios que temos que todos os dias enfrentar, superar, mas sem perder a esperança e o otimismo de cada dia fazer o melhor que possamos para nós, para os nossos próximos, e assim sempre conquistar mais um passo a caminho da felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente continua então com o livro Caminho Espírita. Hoje é o item 40, com o título Mérito. Então, lembrando, que este capítulo foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. Para quem não se lembra ou ainda não sabe, imagino que muita gente deve saber, deve se lembrar que Emmanuel foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como a gente carinhosamente costuma chamá-lo. Mesmo ele já tendo desencarnado há bastante tempo, Chico Xavier já desencarnou há mais de 20 anos, então ele com certeza zela por nós em seus pensamentos, em suas preces, para que possamos seguir aprendendo e avançando sempre. E Emmanuel, como um bom guia espiritual, traz os seus ensinamentos, lembrando a todos, esclarecendo as passagens de Jesus, o que é que Jesus quer nos ensinar todos os dias. Então, nesse capítulo, Mérito, Emmanuel começa dizendo assim: no critério de inúmeros companheiros, o merecimento, por fator de facilidade e sublimação, decorrerá simplesmente do ato de crer. Então, no critério de inúmeras pessoas. Então, tem muita gente que acha que o merecimento se deve, então eu vou merecer alguma coisa só porque eu creio que eu creio em Deus, ou eu creio que Deus é bom na justiça divina, então só o fato de eu crer, eu mereço. Então, acreditando que isso é suficiente. Emmanuel, claro que nos lembra que profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço, que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Então, Emmanuel lembra que mérito, ou ao fato de crer, para o que eu mereça, então eu creio, ok, eu mereço, mas o que é crer para Emmanuel, E a gente entende como isso é verdadeiro. Guarda o valor do título de serviço. Então, crer, a fé é trabalho, é ação. Quando a gente fala em oração, nós estamos fazendo uma prece e agindo nela. Não basta simplesmente levar o pensamento a Deus e esperar que as coisas caiam do céu, porque elas não virão a não ser que eu trabalhe para isso. Eu costumo dizer que a gente faz muitas preces a Deus, isso é verdade. E como é que Deus responde a essas preces? Ele responde às preces através da ação de outras pessoas que estão aqui para nos auxiliar. Assim como nós somos a resposta das preces de muitas pessoas. Elas dependem das nossas ações, da nossa bondade, às vezes até da nossa intervenção, da nossa ação, da nossa forma de agir, de pensar, lhes dizendo o ponto de vista para que elas possam refletir sobre as próprias atitudes.
Emmanuel continua: todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Quem de nós não errou, nunca errou e não vai errar mais? A gente não pode afirmar isso. A partir do momento que a gente diz, não, disso eu não peco mais, desse mal eu não morro, e isso eu não faço nunca mais. Isso é muito forte porque a gente está colocando como algo superado, e aí muitas vezes no dia seguinte vem uma prova semelhante e a gente erra. Né? Só porque eu de repente venci hoje um mal não quer dizer que amanhã eu vou vencê-lo novamente. Eu posso vencê-lo todos os dias e experimentar esse combate, podemos dizer assim, né? Tentar vencer esse mal diariamente, para aprender, para superar. E a partir do momento em que eu já realmente tiver superado um mal, um defeito, ele já não vai mais não vai ser necessário prová-lo, porque não é mais um mal, certo? Então, é como tomar um remédio, né? A partir do momento em que eu não preciso mais do remédio, eu tratei aquela dor, aquela doença, eu não preciso mais daquele remédio. Então, eu não preciso mais tomá-lo, ele não é mais necessário na minha vida. Então, a mesma coisa quando a gente fala das provas, das expiações. A partir do momento em que eu tenha me curado daquele mal, aquele remédio que muitas vezes é amargo, difícil, não se faz mais necessário na nossa vida. Mas, por enquanto, na nossa escala evolutiva, no momento evolutivo em que nos encontramos, esses remédios amargos, doloridos, são ainda necessários para todos nós. Emmanuel continua: todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamemos confiança no Senhor a fim de alijá-lo. Alijar, no dicionário da internetês, vamos dizer assim, né? Mas tem base em outros dicionários, significa lançar ao mar ou transferir a carga para uma embarcação para aliviar o navio. Então, quando as pessoas sabem que o navio está muito pesado e ele vai afundar, alivia-se a carga, joga-se fora o excedente para salvar o navio. Então, pode ser também tornar menos pesado, aliviar, ou negar compromisso e responsabilidade. Então, o que Emmanuel diz aqui, que não basta a gente proclamar ao Senhor, eu acredito no Senhor, a fim de que as nossas provas, nossas cargas sejam aliviadas só porque eu estou proclamando que eu confio em Deus. Então, confiar em Deus, quando a gente diz que confia em Deus, significa que eu vou parar de reclamar dos males que me acometem e fazer o melhor que eu posso todo dia, até que aquele remédio não seja mais necessário. Aquela dor, aquele peso não se faça mais necessário para a nossa cura espiritual. Então, não adianta achar que só porque eu creio, aquele mal vai ser retirado da nossa vida, certo? É necessário conduzir semelhante que isto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência a maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Só para explicar aqui, né, o calhau aqui seria a pepita de ouro, a pedrinha. E o cadinho é aquele lugar, aquela ferramenta onde se aquece esse ouro para que ele possa vir a se tornar líquido e com ele ser manipulado, transformar aquela pepita em outras coisas, em joias e outros produtos, até que ele endureça no formato em que ele foi condicionado. Então, Emmanuel lembra aqui que para que a gente possa merecer, ter o mérito, a gente precisa colocar a reforma íntima no exercício diário. E às vezes, fazer reforma íntima, eu digo às vezes assim, na verdade é todo dia, né? Fazer reforma íntima diária é algo que requer esforço, dedicação. Colocar no fogo às vezes vai doer, porque eu preciso todos os dias lembrar, observar as minhas atitudes e perceber que eu preciso mudar. Só que só perceber que eu preciso mudar sem de fato tomar uma atitude, não adianta jogar mais lenha na fogueira, não vai resolver o problema. Então nós precisamos
dessa reforma íntima diária, que é dolorida, mas que precisa ser feita com esforço e às vezes até que aquele problema que a gente enfrenta seja diluído através desse calor, dessa fornalha que é a reforma íntima. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleve o nível de existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. A gente lembra aqui como Emmanuel pediu a Chico Xavier, no início dos trabalhos mediúnicos de Chico, que ele só obedecesse a 3 pré-requisitos, ou 3 obrigações que Emmanuel impôs a Chico Xavier. Primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Foi a única coisa que Emmanuel pediu a Chico Xavier, disciplina. E é claro que aqui Emmanuel, lembrando de novo sobre a questão do mérito, o quanto a disciplina é necessária. Mas o problema é que tem muita gente que confunde disciplina com obediência cega ao autoritarismo daqueles que detêm certo poder. E aí eu trago uma literatura complementar para a gente entender talvez melhor o que significa a disciplina pedida por Emmanuel. Por que Emmanuel pediu disciplina a Chico Xavier e o que é dessa disciplina? Então, lá no livro Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira, ele traz numa passagem desse livro a seguinte explicação. As disciplinas para os servidores da mediunidade. Então é claro que ele aqui está falando para aqueles que são médiuns, então está se dirigindo aos trabalhadores da casa espírita, mas também serve para aqueles que não são, até porque, de acordo com Kardec, todos somos médiuns, mas existem aqueles que servem à humanidade através da mediunidade, seja ela de cura, intuitiva, a mediunidade do par, qualquer tipo de auxílio que a pessoa possa oferecer a outra pessoa através da sua mediunidade, que é o canal de auxílio de um espírito desencarnado para a humanidade. E a gente lembra então aqui aquilo que eu já disse há pouco tempo sobre o fato de Deus nos usar para atender às preces de outras pessoas. O que faz de todos nós médiuns por excelência, né? Somos todos médiuns de Deus, se é que podemos traduzir assim. Então, Raul Teixeira lembra o seguinte: as disciplinas para os servidores da mediunidade têm o sabor da reestruturação cotidiana. Lembra da questão da reforma íntima? Todo dia? Então ele lembra, disciplina no pensar, procurando nortear os próprios produtos do psiquismo, sem tormenta, mas com decisão de corrigir-se aos poucos. Então, disciplina de pensamento. Disciplina no falar, encarecendo a importância de falar o que seja conveniente à sã doutrina, conforme propõe o apóstolo Paulo de Tarso. Então, disciplina do pensar e disciplina do falar. Não ficar falando aquilo, muitas vezes fala-se sobre aquilo que não se leu, que não se sabe. O achismo, ou infelizmente eu até questiono os doutores de internet. Tem muita gente que se acha já doutores de certos assuntos porque vem tiktokers, assistem youtubers e acham que aquilo é suficiente. Nós temos que nos enriquecer de conhecimento através das literaturas. Não tem mal nenhum a gente assistir alguns vídeos e ir atrás também desse conhecimento, porque às vezes a gente está no caminho dirigindo, não pode ler um livro, mas por que não ouvir uma palestra através de um podcast ou através do YouTube, dá para a gente ir ouvindo o áudio? Não tem esse problema, o que não pode é se ater a uma única fonte de conhecimento. Precisamos enriquecer para poder, inclusive, aprender e saber o que está falando. Então, aquela velho ditado, né? Às vezes vale mais o silêncio do que uma palavra sem conhecimento.
Disciplina no relacionamento pessoal, espalhando fraternidade, exercitando o desapego, respeitando as diferenças alheias. Então, disciplina no pensar, no falar e no relacionamento pessoal. Disciplina das funções genésicas, buscando por luz nos impulsos da intimidade, sem repreensão, mas com maturidade, para que eles não sejam geradores de tormentos, de culpas, de comprometimentos infelizes, francamente desnecessários. Então, aqui as funções genésicas, ele está falando das questões da sexualidade. Então, tem que se disciplinar, tem que fazer com consciência, né? Tem que exercer a sexualidade com consciência, com maturidade. Não é aquela coisa de, né, se deixar levar, a carne é fraca, isso não existe. Né? Então, lembrando, disciplina no pensar, no falar, relacionamento pessoal e nas funções genésicas, que é na sexualidade. E disciplina no comer e no beber, para que seu comer e beber não sejam motivos de escândalo. Disciplina, por fim, que signifique integração consciente com a vida plena, vibrando no entendimento em que o mundo é bendita escola, onde essas disciplinas representam as cátedras, os conteúdos capazes de guindar a alma aos páramos da redenção anelada, conquistada gradualmente. Então é claro que apesar de Raul Teixeira estar falando com os médios, serve para toda a humanidade. Essas formas de disciplinamento servem para o nosso aprimoramento pessoal e espiritual, sejam encarnados ou desencarnados. Nós precisamos disciplinar a nossa vida. Então, relembrando, disciplinar pensamento, fala, relacionamento pessoal, sexualidade, comer e beber e a integração consciente com a vida. Então nós temos aqui algumas dicas de como ser disciplinados, assim como Emmanuel pediu a Chico Xavier. Emmanuel continua: as próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atingem a meta se desertarem dos trilhos. Então, por mais seguros e modernos que sejam os trens de viagem hoje em dia, se eles saírem do trilho por qualquer motivo, eles não vai servir de nada. Toda a modernidade, todo o luxo. Saindo do trilho perde o propósito. Outro exemplo que ele dá são aviões, quais palácios voadores tombarão em desastre se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. Então, por mais seguro, luxuoso, moderno, cheio de equipamentos que sejam os aviões, se eles não forem levados com profissionalismo, com disciplina, com atenção a tudo, aquele equilíbrio entre as asas, o peso do avião, ser atento às questões climáticas, às coisas externas que podem tirá-lo do seu equilíbrio, do seu sustento aéreo, ele pode vir a desastre, como a gente infelizmente vê alguns casos, né, de desastres aéreos que a gente achou que nunca mais aconteceriam. Falha humana, falha mecânica, mas qualquer falha pode levar a um grande desastre. Então ele lembra que nós precisamos, assim como as máquinas, seguir a disciplina, as formas, as maneiras corretas de seguir para que não falhemos. De certo que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. Até porque salário significa receber por aquilo que foi feito. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Então, nós precisamos, no trabalho edificante, dessa fidelidade, de se comprometer, de se esforçar, de aplicar aquilo que aprendeu e obedecer às regras
que são colocadas para esse trabalho. Então, se eu aqui exerço um trabalho, seja lá o que a gente tem que fazer, normalmente existem hierarquias, existem pessoas que orientam esse trabalho. Às vezes, a gente discorda dessa orientação, mas aí eu digo que cabe a responsabilidade àquele que dirige. Vamos obedecer, né, num certo limite, porque não dá para obedecer e fazer coisas descabidas, mas obedecer aquilo que é possível se fazer, mesmo que às vezes bate a preguiça, bate, né, o descaso, mas obediência àquilo que se propôs a fazer, da forma que deve ser feita. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ele não falou, venha o reino de Deus, mas vem de qualquer jeito, tá tudo certo. Não. Ele colocou para nós a forma como nós vamos conquistar a felicidade. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus. Então, lembra que tem uma passagem, né, do Evangelho em que Deus, inclusive, né, Jesus, ele questiona Deus, pedindo a Deus que, se for da vontade dele, que afaste de Jesus aquele cálice, porque ele sabia do que estava por vir, da crucificação, da traição, da desconfiança. E quem é que não teria medo de passar por tudo aquilo, todo aquele sofrimento? Por mais elevado que se seja, ninguém pede, ninguém quer, ninguém deseja o sofrimento. E aí, mesmo sabendo de passar por tudo isso, ainda assim Jesus se entregou à vontade de Deus, sabendo da importância do sacrifício que ele estava fazendo. Então, Jesus convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem. Então, é porque a gente quer, não é porque eu vou fazer porque estão mandando fazer. Isso também não tem mérito nenhum. Advertindo-nos claramente. Então, Jesus nos advertiu o quê? Vinde a mim, todos vós que andam em sofrimento e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Só abrindo um parênteses aqui, né? Jugo seria aquele fardo que a gente carrega, a cruz que cada um de nós carrega. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Por que Jesus disse isso? Para a gente tomar o jugo dele, que é leve. Porque o que foi que Jesus pediu para nós? Qual foi a única coisa que ele pediu que fizéssemos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa entender que muitas vezes aquilo que passamos e não reconhecemos nossas faltas, que sejam expiações de erros que cometemos, nos perguntamos por que eu estou passando por isso, lembrar que podemos estar aqui servindo de exemplo, porque Deus nos pediu que fôssemos testemunha da fé. E além, né, de acreditar em Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E isso, apesar de parecer muito difícil, na verdade não é. O amar ao próximo como a si mesmo começa com amor a si mesmo. Amar-se, respeitar-se, admitir seus próprios erros, buscar a superação diária. Esse é o grande e maior desafio de todos nós encarnados, a superação pessoal de nossas falhas, dos nossos limites, compreender que erramos, pedir ajuda quando é necessário, sabendo que às vezes não podemos superar aquilo sozinhos, por isso que estamos em sociedade. Nós não vivemos sozinhos no planeta. Nós estamos aqui em sociedade porque precisamos auxiliar uns aos outros. Então, lembrando então aqui da mensagem de Emmanuel, né, concluindo que o mérito que todos nós muitas vezes acreditamos por merecer, se a gente refletir bastante, talvez a gente repense e possa chegar à conclusão de que ainda temos muito o que fazer, muito o que superar, antes de achar que merecemos isso ou aquilo, ou que nossas provas sejam aliviadas.
O mérito vem da ação e muitas vezes sem aqueles que acreditam ser meritórios, assim como o Chico Xavier, que nunca se achou merecedor de nada, de nenhuma... mas é grande, Chico Xavier foi enorme, ajudou tanta gente. Ele sempre se colocou menor, que ele era uma pessoa falha, um verme. Ele falou que nem podia nem ser chamado de verme, porque o verme ainda tinha um propósito sobre o solo, né? O verme tem uma função e quem era ele para se comparar a um verme? Então imagina, se Chico Xavier, né, disse isso, pensava isso, eu o coloco aqui como uma pessoa que acredita que ainda há muito o que aprender, que superar, que se melhorar. Então, para a gente encerrar, eu peço a todos também mais um minutinho de prece, pedindo a Deus que nos ilumine com seu amor e a Jesus que nos oriente para que possamos um dia merecer, sim, a felicidade eterna, mas, antes de tudo, que Ele sempre nos coloque no caminho da orientação, da reflexão, da reforma íntima diária e que possamos fazer isso sem muito pesar, sem reclamações, agradecendo todos os dias pela vida que recebemos. Fiquem todos com Deus, em paz e uma boa semana a todos.